Olá, amados irmãos e irmãs, juntos mais uma vez, para continuarmos refletindo sobre os artigos do Credo Apostólico. E hoje nós vamos refletir sobre o segundo artigo, que é Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Meus irmãos, no Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 422, nos diz assim: quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é o Cristo Senhor. Portanto, desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, concebido como santo no seio virginal de Maria. José foi chamado por Deus a receber Maria como sua esposa, que estava grávida daquele que foi gerado nela pelo poder do Espírito Santo, para que Jesus, que se chama Cristo, nascesse da esposa de José, da descendência messiânica de Davi. Os evangelhos narram em dois momentos solenes, tanto no batismo de Jesus, quanto na transfiguração do Senhor, quando ouviu-se a voz do Pai que dizia, este é meu Filho muito amado. O Pai de Jesus Cristo é somente o Pai eterno, isto é, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, em hebraico, significa Deus salva. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Verbo encarnado. Jesus Cristo é o Filho único de Deus feito homem, para redimir os pecados de toda a humanidade. Ele não teve pai na terra, mas somente mãe, que é a Santíssima Virgem Maria. São José foi seu pai adotivo, pois dele recebeu cuidado, educação, amor, carinho e herdou também a sua profissão de carpinteiro. Ele, Jesus, é o prometido do Antigo Testamento, aquele que viria para libertar e salvar o povo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica também nos ensina que desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal a nenhum poder terrestre, mas submetê-la somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao atribuir Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam, desde o início, que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus, por ser ele de condição divina. E também ter o Pai manifestado essa soberania de Jesus, ressuscitando-o dos mortos e exaltando-o em sua glória. Meus irmãos, não é somente necessário nós, os cristãos, crermos que existe um só Deus e que Ele é Criador do céu e da terra e de todas as coisas, mas também é necessário crermos que Deus é Pai e que Jesus Cristo é verdadeiro Filho, é o seu verdadeiro Filho.
O próprio Jesus Cristo muitas vezes chama a Deus como seu Pai e também denominava-se o Filho de Deus. E os apóstolos e também os santos padres da igreja colocaram entre os artigos de fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando definiram este artigo, que nós estamos vendo hoje, que é: creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. A confissão mais importante da fé cristã é a morte de Jesus na cruz por causa dos nossos pecados e também, claro, a sua ressurreição. Este, portanto, é o centro do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Como nos diz também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, no versículo 3 e 4, ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Em Jesus, Deus se revelou à humanidade. Podemos dizer que Jesus é o Cristo, o Messias, o verdadeiro Deus de amor e de poder. Jesus deu a sua vida, morreu para nos salvar. Deus o ressuscitou dos mortos e Ele continua vivo hoje em nossos corações. E o mais importante de tudo, Ele fez isso para que você e eu sejamos salvos e libertos. Lembremos, meus irmãos, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 28. Queridos irmãos e irmãs, este é um pequeno resumo do segundo artigo do Credo. De maneira simples e objetiva, nós trouxemos para vocês. Queremos contar com vocês nos próximos vídeos para continuarmos a nossa reflexão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Um grande abraço para você. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.